Senhor Governador, os temas que estão sob sua gestão são praticamente todos temas de atualidade. É evidente que uns se vão sobrepondo a outros. Por isso mesmo eu vou começar essa entrevista. Eu até teria desejado começar de outra forma, mas eu vou começar por um tema de natureza essencialmente política. Refiro-me às manifestações e muito particularmente a manifestação que ocorreu em Luanda deste fim de semana. Eu tive acesso a uma carta assinada pela diretora do seu gabinete, que é dirigida ao comandante da região militar de Luanda, ao comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional, ao delegado do SINCE e às administrações municipais. Eu faço-lhe essa pergunta na perspectiva de que talvez os ouvintes também não saibam, e a pergunta é esta: Sr. Governador, há necessidade de o Exército e os serviços de informação serem informados sobre uma manifestação que é convocada por entidades da sociedade civil? É qualquer coisa procedimental, normal. Nós queremos também agradecer que esta pergunta é bastante pertinente, porque quando se está à frente de uma casa, quando se é pai, e vou fazer essa analogia para dar a resposta à questão que me coloca. Quando se é pai, é fundamental que as decisões da casa sejam partilhadas com a esposa e com os filhos em função do interesse que esta decisão terá para a família. Tanto quero eu dizer que o governo provincial tem um conjunto de procedimentos normais que dão nota de que sempre que existirem atividades desportivas, culturais, manifestações de todas as formas, nós devemos proceder para que, em caso de necessidade e atuação ou organização destas entidades, elas também estejam preparadas para dar suporte, respostas que eventualmente possam necessitar. Ora, vejamos, nós temos uma atividade de aglomeração de pessoas, onde, certamente, por precaução, os órgãos policiais de defesa e de segurança devem proceder à preparação de condições para apoiar. Se precisarmos de intervir com serviços de emergências médicas, por exemplo, eles devem ter conhecimento que essas atividades existem. Se tivermos que lidar com uma situação como é o caso de definir rotas para que a atividade ocorra num determinado percurso, vai ser necessário encerrar ruas. Tanto a atividade da polícia, de trânsito, da ordem pública, deve ser salvaguardada para que até a proteção de quem irá realizar esta atividade esteja assegurada. Portanto, nós temos na província de Luanda aqueles órgãos de defesa e segurança que são dependentes, digamos, da tutela do governo provincial de Luanda. E por uma medida de coordenação, temos o procedimento de partilhar essa informação com todos os órgãos que compõem o sistema de defesa e segurança da nossa província. Portanto, não mais do que isso. Sr. Governador, estamos a falar, eu vou utilizar o termo talvez com alguma leviandade, estamos a falar simplesmente de uma manifestação. Qual seria o papel do SINCE ou do Exército, por exemplo? Que tipo de intervenção é que esses órgãos poderiam ter numa manifestação convocada pela sociedade civil? Não. Isto não pode, Sr. Governador, dar a ideia de que uma tentativa do Estado de tentar travar um direito que se enquadra entre os direitos fundamentais, que é o direito de manifestação. Não pode permitir esse tipo de leituras. Se me permitir o paralelismo, gostaríamos de saber se ela aconteceu ou não aconteceu.
se estes órgãos tiveram influência para que ela não acontecesse. A questão é o facto de terem sido informados. Portanto, eles estão informados. E o dever de informar, de estar preparados para eventualidades externas ou não àquela atividade, é um dever. Porque se de facto não nos referimos, como eu disse, ao caso particular de uma manifestação, todos os agrupamentos que ocorrem na nossa província, as entidades de defesa e de segurança são informados, porque têm o dever de estarem preparados em caso de uma emergência que pode ocorrer, de intervirem para salvaguardar a segurança pública, o bem-estar das pessoas, porque existem ações que são desenvolvidas de forma particular por cada um destes órgãos. Mas no caso da segurança, a polícia não é suficiente, Sr. Governador? No caso da segurança, para garantir a ordem e a segurança públicas, a polícia não seria suficiente no caso da manifestação? Eu acho que devíamos perceber como é que o sistema funciona. E ao percebermos que o sistema funciona com aqueles que precisam prevenir a polícia de eventuais informações que ajudem o trabalho da polícia a ser executado, portanto, devem então estar os órgãos que compõem o sistema. Portanto, se queremos chegar aos bombeiros, informação relacionada aos serviços de emergência, portanto, informação preliminar sobre como é que esta atividade irá ocorrer, portanto, um serviço de informações ou um serviço de segurança pública são órgãos do Sistema de Segurança Nacional. E a nossa província tem estes órgãos. E temos o dever de partilhar estas informações para garantir que a atuação desta atividade possa ser resolvida e executada a bem de quem vai praticar estas ações. Já agora aproveitaria a oportunidade também para clarificar aqui um aspecto, que houve um certo ruído na comunicação entre os organizadores e o governo provincial. Esta carta, a que eu tive acesso, a que eu me estou a referir, por exemplo, dá conta que houve uma série de incumprimentos por parte dos organizadores. E os organizadores dizem que, nos termos, e baseiam-se na lei das manifestações, dizem que o governo tinha a responsabilidade de os notificar nos respectivos domicílios que foram indicados, e isso não aconteceu. O que é que se terá passado efetivamente? Já agora temos aqui o governador. O que é que terá passado efetivamente, Sr. Governador? Houve incumprimento da lei das duas partes? Não, Mulaza, é preciso recorrer aos factos em função da forma como eles acontecem. Devia ter acesso à carta que foi feita ao governo da província. Por acaso tem acesso à carta? Portanto, e se verificar a carta que foi submetida ao governo da província, verá que os contactos para os quais foram selecionados a comunicação da resposta é a mesma. Portanto, não se coloca a questão que foi levantada. Mas a lei fala especificamente entrega ao domicílio, Sr. Governador. Portanto, a lei faz essa especificação. Sim, penso que é o artigo 6º, se não estou em erro. Mas se verificar na carta qual é o domicílio que faz referência. Bem, aqui há algumas referências. Não existe. Aqui, pelo menos, há um domicílio que faz referência, por exemplo, da Rua do Benfica, a Rua número 21. Não, é residência do titular do bilhete de identidade. As referências de contacto, para onde se deve ir dirigir, não faz referência. Se refere-se a contactos telefónicos? Não, o endereço físico para onde se deve ir fazer essa devolução. Portanto, eles manifestam, inclusive, que devem ser contactados por telefone. Portanto, nos mesmos termos que eles fizeram esta informação, é que estava a ser realizado o contacto. Portanto, é um falso problema, a questão de não terem ido levantar a resposta, porque eles nem sequer sabem qual era
a resposta que havia sido feita pelo governo provincial. Portanto, resposta esta que devia ter chegado a eles, no caso, mas não tiveram acesso. Claro, porque não foram. Mas eu pergunto-lhe, Sr. Governador, do ponto de vista político, e isso é uma leitura que eu lhe peço sua, não seria um sinal, diria, independentemente dos incumprimentos que possam ter existido, um sinal de abertura, um sinal, digamos, de abertura democrática, de apoio aos processos das liberdades de expressão e etc., se permitisse que a manifestação ocorresse sem interpelações, sem os conflitos e os confrontos, digamos assim, que houve, e que na perspectiva dos organizadores foram precipitados pela polícia? A perspectiva dos... Sim, eu estou a colocar exatamente para dar a oportunidade ao Sr. Governador para dizer a sua perspectiva. Como deve compreender, eu não sou dos órgãos de defesa e segurança, não estive no momento para poder precisar o que efetivamente ocorreu, mas o que nós podemos dizer-lhe é que não existe em nenhum lugar do mundo manifestações onde a polícia não tem que estar presente. Não existe. E se o Mulaza conhecer, é viajado, certamente. Se conhecer algum lugar do mundo onde existam manifestações sem intervenção da polícia, portanto, eu não conheço. Ou seja, é fundamental que estas atividades ocorram com a intervenção dos órgãos de defesa e segurança, para garantir não só o direito de realizar a manifestação, como o direito de quem não participa disso. A verdade e como sabe, esta manifestação teve danos a infraestruturas que nada têm a ver com a manifestação. Portanto, se não existir segurança pública para garantir que se evite no mínimo que isso aconteça, não sei em que lugar do mundo é que isso acontece dessa maneira. É verdade que a polícia intervem sempre, mas normalmente é o dever da polícia. A prática nem sempre é o dever da polícia garantir a proteção dos cidadãos. Com certeza. Cidadãos, não só os que manifestam, como daqueles que nada tem a ver com isso. O que acontece no nosso país é que, infelizmente, às vezes a atuação da polícia é absolutamente desproporcional. Nós tivemos exemplos recentes numa província que não tem nada a ver consigo, por isso não lhe faço essa pergunta. Isto é uma perspectiva do Mulaza. E eu vou... Uma perspectiva baseada em situações comparadas. Penso que mas eu não lhe faria essa pergunta porque os eventos a que eu me refiro aconteceram numa província que não é da sua responsabilidade. Eu penso que o equilíbrio de um trabalho jornalístico tem que ser mais neutro. Porque nós temos que conseguir perceber qual é a atividade de cada instituição. Eu compreendo. E é essa a perspectiva que nós lhe pedimos que faça essa análise. Com certeza. Não, mas eu repito, Sr. Governador, eu não lhe ia fazer essa pergunta porque os eventos a que eu me referia, em que houve uma atuação desproporcional da polícia, com mortes inclusivamente, não tem a ver com a sua província. Por isso eu passo este tema e vou para um outro que marca também a atualidade sobre a questão do reordenamento do comércio na província de Luanda. Sr. Governador, nós tivemos também, salvo o termo, tivemos aqui também, ou a expressão, tivemos também aqui alguns problemas. A semana passada houve uma tentativa de reabertura de alguns armazéns por parte da ANESA. A ANESA diz que o Governo Provincial não tem competências para encerrar armazéns. Aparentemente o Governo Provincial tem naturalmente uma leitura diferente. Eu por acaso tive acesso ao Estatuto da ANESA, que faz referência às competências que tem, nomeadamente a fiscalização dos espaços comerciais, dos grossistas em particular. Mas o Governo Provincial, efetivamente, até hoje, pelo menos, imperou a decisão do Governo Provincial. Em que pé de facto é que estamos, Sr. Governador? A ANESA tem competências, o Governo Provincial é que tem competências. Vamos aproveitar a oportunidade aqui mais uma vez para esclarecermos este imbróglio, Sr. Governador. Nós não iremos entrar neste caso, e porque entendemos que
a articulação que deve ser mantida entre os órgãos da administração do Estado está assegurada, o trabalho do ordenamento do comércio continua, e isso é que é o mais importante. Mas portanto, os precalços num programa dessa natureza podem acontecer, e esta questão foi claramente ultrapassada. Mas o Governo Provincial tem efetivamente competências para o fazer. A questão é que a ANESA diz que não tem. E permita-me que lhe diga... Tal como consultou o Estatuto da ANESA, devia também consultar outros instrumentos que conferem ao Governo Provincial. Sr. Governador, e permita-me que lhe diga já agora a título exclusivo, sim, nós temos declarações esta semana que vão sair amanhã no Jornal Valor Económico, em que o Inspetor-Geral da ANESA insiste que efetivamente o Governo Provincial não tem competências para encerrar os armazéns. Okay, pelo menos os grossistas. Vamos acompanhar as intervenções do Sr. Inspetor-Geral. Portanto, não iremos comentar. Vai haver conversações com a ANESA? Não iremos comentar. Não vai. Okay. Não iremos comentar. Okay. Então, até onde é que vai esse processo, Sr. Governador? O Regulamento do Comércio é um programa que nós iniciamos no final do ano passado e que certamente, enquanto o programa tiver necessidade de ser implementado, será implementado. Não existe um calendário definido para a sua finalização. Há questões que se colocam, pelo menos esse é um dos argumentos da ANESA, há questões que se colocam muito práticas, que têm que ver, por exemplo, com eventuais constrangimentos que estão a ser criados no mercado, particularmente na venda de alguns produtos de primeira necessidade. Os armazéns estão fechados, há produtos que estão a ser deteriorados. Não era possível, Sr. Governador, encontrar-se aqui um meio termo de modo a que todos os interesses ficassem salvaguardados? Lamento que o Molaza não consegue perceber e acompanhar a dinâmica do governo provincial e se direciona numa única visão. Peço-lhe mais uma vez que faça essa avaliação, percebendo as ações que também são desenvolvidas pelo governo provincial. Eu estou a dar-lhe a oportunidade de explicar a vossa visão, no caso. Não. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental para que possamos, sobretudo, passar uma mensagem aos ouvintes que é a mensagem mais correta. Nós, muito recentemente, ontem, reunimos com várias empresas que atuam neste perímetro em concreto, onde estamos a realizar o reordenamento do comércio. Nós, no âmbito do trabalho de avaliação da atividade de cada um, nós estamos a assegurar um processo de transferência dos grossistas que não devem estar nas zonas urbanas. Nós, Governo Provincial de Luanda, estamos em função de todo o trabalho a colocar retalhistas a fazerem o seu trabalho como deve ser. As coisas estão a acontecer. Portanto, e é isso que nós devemos igualmente ressaltar aqui e que os órgãos de comunicação social como um todo têm estado a divulgar. Não, o Sr. Governador... Portanto, nós já reafirmamos isso, estamos muito preocupados com a atividade comercial, estamos a abordar diretamente as associações que existem e que estão envolvidas nesta matéria, mas nós não iremos deixar de fazer o reordenamento do comércio e de todo este programa que visa dar à província de Luanda como um todo uma maior qualidade de vida, uma maior qualidade aos munícipes, uma maior qualidade à própria cidade. E penso que os resultados que estamos a obter com este programa dão indicadores de que é preciso garantir a restauração da autoridade do Estado, que, em muitos casos, estava a ser condicionada por diferentes fatores, como os que nós acompanhamos ao nível das zonas onde estamos a fazer o reordenamento do comércio. Sr. Governador, permita-me que lhe diga o seguinte, eu quando lhe coloco questões, não estou necessariamente, ou não devo necessariamente colocar-lhe questões
de acordo com aquilo que é a sua perspectiva. Nós naturalmente fazemos alguma investigação, levantamos aquilo que são as preocupações que vêm de outras esferas e damos aqui a oportunidade, no fundo, ao Sr. Governador para esclarecer os factos. Portanto, as questões que eu coloco não são necessariamente uma perspectiva pessoal, mas resultam de preocupações que nós, no fundo, vamos ouvindo de várias esferas, e o Sr. Governador tem aqui naturalmente a oportunidade para esclarecer. Claro. O Sr. Governador ontem disse que, se me permite, talvez me permita a expressão, que foi alvo de uma tentativa de corrupção. Sim, este é um tema que nós já o dissemos. Publicamente. E, portanto, não temos mais nada a dizer sobre isso. Portanto, é um assunto que... Mas os luandenses querem saber se o Sr. Governador vai, de alguma maneira, apresentar queixa, tentar responsabilizar. Até porque, repare, o Sr. Governador é primeiro secretário provincial do partido que governa e que tem um projeto de combate à corrupção. O que aconteceu, salvo melhor leitura, foi uma tentativa de corrupção. O Sr. Governador vai fazer denúncia às autoridades? Nós estamos a tratar do assunto ao nível do governo provincial do Luanda e, portanto, a seu tempo, estas informações serão de conhecimento público. O que é que será de conhecimento público, Sr. Governador? Se as pessoas as vão ações ser... seguintes. Mas admite a possibilidade de apresentar queixas às autoridades, uma vez que se tratou de uma tentativa de corrupção? Como disse, a nível interno do governo provincial de Luanda, estamos a tratar do assunto e, certamente, publicamente, quando for possível, serão conhecidas as questões que estão a ser tratadas nesse sentido. Muito bem. Sr. Governador, o Sr. Governador é o 5º Governador de Luanda em 6 anos, pelo menos na governação do Presidente João Lourenço. Eu li a entrevista que concedeu ao Novo Jornal e o Sr. Governador recusa a ideia de que Luanda seja um cemitério de governantes. Então a pergunta que eu lhe faço é: qual é a carta que tem na manga, senhor Governador? Porque há uma leitura política que se faz sobre o facto de haver aqui uma espécie, em termos médios, de um governador por ano. Todo mundo foi incompetente, todo mundo trabalhou mal. Que garantias é que o senhor Governador tem, que trunfos é que tem na manga para defender, com a convicção como fez, que de facto Luanda não é um cemitério de governantes, uma vez que a realidade, os factos dizem precisamente o contrário? Portanto, eu e sempre tenho estado a dizer isto, não falo do passado, falo do meu trabalho e também temos dito de que somos soldados disponíveis para cumprir missões. E o que estamos a fazer ao nível da província de Luanda é cumprir uma missão que tem objetivos, tem metas, e o nosso foco está forjado e baseado, sobretudo, no trabalho. Portanto, não temos nenhuma varinha mágica senão trabalhar e garantir o cumprimento daqueles que são as nossas metas e os objetivos que temos para a província de Luanda. Eu estou aqui a tentar fazer uma leitura pragmática. O seu governador está a querer dizer que não foi o que os outros fizeram? Os outros não estiveram focados no trabalho? Porque é um facto, o senhor governador, que não pode ignorar. Nós tivemos, são 6 governadores, ou são 5 governadores em 6 anos. Portanto, tem algum significado político? Como disse, eu não falo do que aconteceu no passado. Eu falo do que faço hoje e daquilo que são os objetivos que devemos, eu e a minha equipa, garantir para o cumprimento da nossa missão na província de Luanda. Agora, se esta missão irá durar 1 ano, se irá durar 2 meses, se irá durar 5 anos, o trabalho certamente irá definir isso mesmo. Fez questão de referir também, com alguma insistência, que faz o seu trabalho naturalmente pautado nas balizas legais. Fez sempre referência a isso, a lei. Será esse o trunfo na manga? O senhor governador faz o trabalho estribado exclusivamente dos limites da lei. Será esse o trunfo na manga? Eu digo isto porque foi uma referência que fez de forma algo insistente na entrevista que deu ao jornal que eu acabei de citar. Não, como estamos sempre a dizer, a lei define os marcos daquilo que deve ser a atuação de qualquer um de nós em qualquer um dos postos de governação em que esteja. E, naturalmente, nós fazemos o nosso trabalho respeitando esses princípios e,
auguramos que com isso possamos assegurar o cumprimento daquelas que são as nossas metas e realizações que temos que assegurar que aconteçam enquanto estivermos a conduzir os destinos da província de Luanda, não mais do que isso. Estas metas a que o Sr. Governador se refere passam necessariamente também pela disponibilidade de recursos, e eu aqui refiro-me especificamente a recursos financeiros. Eu volto a lembrar a questão do plano integrado dos 12 bilhões de kwanzas que foram aprovados em 2022. O Sr. Governador já respondeu, já soube que pelo menos metade deste valor é de coordenação central, portanto a outra metade é que será da coordenação do governo provincial, e é para ser implementado ao longo deste quinquênio, no fundo, dos 5 anos. De forma muito simplificada, em que fase é que nos encontramos em termos de execução deste plano integrado? E nomeada, quer execução, sobretudo execução financeira e das infraestruturas, no caso. Portanto, nós funcionamos com base na aprovação dos orçamentos que são colocados à disposição do governo provincial. Portanto, não existe nenhum programa diferente para suportar financeiramente as atividades que desenvolvemos. E neste ano, aquilo que é o orçamento aprovado para a província de Luanda visa, nesta fase em que relacionamos o programa integrado de intervenção na província de Luanda, a finalização das obras que estão paralisadas há vários anos na província. Nós priorizamos para o ano de 2023 a conclusão de um conjunto de obras que estão paralisadas há muitos anos, com o objetivo de permitir que nos anos subsequentes possamos então projetar a implementação de um conjunto de outras obras que constam da nossa estratégia do plano de intervenção para Luanda. Mas, Sr. Governador, eu insisto nessa questão, mas os recursos estão disponíveis? É porque a leitura que se faz cá fora, peço perdão, o país está a passar por uma fase eventualmente menos boa, a dificuldade de tesouraria já foi admitida inclusivamente a nível do Governo Central, por isso é importante questionar se de facto esses recursos existem à medida daquilo que é desejável para a execução dos projetos. Naturalmente que o Moraes acabou de dizer, as contingências e a condição financeira do país afeta naturalmente a implementação de projetos também da província de Luanda. E temos, em função da disponibilidade financeira que nos é colocada, priorizar, garantir que os projetos, como disse, que estão paralisados e que agora foram paralisados ao longo desses anos e que estão a ser, neste momento, intervencionados, possam dar sequência. Naturalmente que a velocidade com que gostaríamos de realizar estas ações depende muito da disponibilidade financeira que também temos. E tendo em conta as vicissitudes que estamos a atravessar do ponto de vista financeiro, não conseguimos naturalmente acompanhar a dinâmica que pretendemos dar à execução dos projetos. Mas ainda assim, vários projetos estão em curso e acreditamos que poderemos não realizar aquilo que era a perspectiva orçamental para 2023, mas não deixaremos de concluir determinadas obras que estão em curso. Pode dar alguma ideia? Nós estamos praticamente a meio do ano, o primeiro semestre está a terminar. Pode dar alguma ideia do que está efetivado em termos de execução orçamental, em termos proporcionais? Portanto, nós neste momento poderemos estar a nos referir a perto de entre 20% e 30% do orçamento está a ser executado, mais ou menos. Mas, como disse, ainda não é esta a velocidade que gostaríamos de imprimir para
os projetos que estão em curso e continuamos a acreditar que todas as ações que têm vindo a ser desenvolvidas pelo Governo Central trarão uma maior dinâmica às finanças públicas e permitirão, naturalmente, que estes projetos possam ter um ritmo mais aceitável. Uhum. O Sr. Governador tem-se mostrado, pelo menos em algumas intervenções que eu já pude ver ou ler, tem-se mostrado muito tranquilo com o facto de Luanda ser este pequeno país onde estão concentrados vários poderes, que, nas palavras do Sr. Governador, pelo menos aquelas que eu pude ler, de alguma maneira não atrapalham, não têm qualquer tipo de interferência na atividade do Governo Provincial. Sr. Governador, quando falta luz em Luanda, de alguma maneira, permite-me a expressão, alguns dedos são apontados para si. Quando falta água, talvez também. Quando alguma estrada está danificada, é o Sr. Governador. Mas às vezes as pessoas não têm a ideia de que alguns destes serviços estão, de facto, concentrados em órgãos que não têm nada a ver com o Governo Provincial. Este modelo de gestão, Sr. Governador, e eu vou fazer uma pergunta muito específica em relação, por exemplo, à questão da empresa, por exemplo, de distribuição de águas, ou mesmo até, eventualmente, de energia. O Sr. Governador acha que o serviço do Governo Provincial seria mais eficiente se, porventura, estas empresas fossem tuteladas pelo Governo Provincial? E assim seria mais justo que os luandeses lhe apontassem o dedo quando faltasse isto ou aquilo? Nós somos um governo. Um governo é uma equipa. E se a coordenação, se a articulação institucional funcionar, não importa de que ponto estará. Certamente a visão que todos temos é que poderia estar muito melhor se estivesse com o Governo Provincial, as entidades que fez referência, mas se esta articulação, como tem havido com o Ministério da Energia e Águas, acontece, e dentro daquilo que é a disponibilidade de intervenção que as empresas têm realizado aquelas que são as tarefas que, na verdade, estamos todos preocupados, que é a disponibilização dos serviços. Portanto, nós entendemos que o mais importante é harmonizar a atuação das entidades que devem prestar serviço num território. Nós também, a nível da província de Luanda, temos um conjunto de serviços que não dependem diretamente do governo provincial e que têm muito impacto na vida dos cidadãos que moram neste território. E o que nós temos vindo a fazer é privilegiar a articulação, a harmonia institucional com os outros órgãos, no sentido de estarmos alinhados aos projetos, quer aqueles que estão sob dependência do Governo Provincial de Luanda, como daqueles que estão sob a dependência dos ministérios ou outras instituições, mas que a sua incidência é no território da província de Luanda. Uhum. E esta é que é a base do programa de intervenção para Luanda. O que nós fizemos foi conciliar, identificar os projetos que estão sob subordinação central e os projetos que estão sob subordinação do Governo Provincial de Luanda e assegurar o seu acompanhamento em simultâneo com a coordenação que é feita por outras entidades. E temos conseguido, com isso, trabalhar em conjunto, de forma harmonizada. As nossas equipas hoje têm muito menos dificuldades de articular com as entidades a quem temos necessidade e não estão tuteladas ou subordinadas à ação do governador provincial de Luanda. Já houve alguma situação, por exemplo, em que o senhor governador se sentiu obrigado a intervir numa esfera para resolver um problema, seja ela qual for, que era de competência do governo central? Sim. Por exemplo, resolver a questão de uma estrada, por exemplo, que seja do governo central
E o Sr. Governador viu-se na obrigação de intervir. Tal como também já tive a oportunidade de órgãos do Governo Central intervirem em obras que eram da minha competência. Ou seja, esta articulação promove isto mesmo. Porque as instituições dialogam mais, temos a capacidade de poder resolver juntos os problemas. Há momentos em que nós não temos capacidade para intervir um determinado troço, por exemplo, de estrada, e que essa estrada seja uma estrada de âmbito local, e o Ministério, com a capacidade que tem, ajuda o Governo Provincial a realizar isso. E o inverso também acontece. Mas quando o inverso acontece, o que acontece também é vamos lá dizer, há certos desvios orçamentais, porque o Governo Provincial tem naturalmente um orçamento definido para um conjunto de projetos que ficam a partida estabilizados. Se tiver de fazer um desvio para atender a uma situação que é da responsabilidade do Governo Central, temos de admitir que aí também um certo desvio orçamental. Isso não provoca também alguma descoordenação? Pode haver compensação. Costuma haver compensação. Pode haver compensação, como tem havido. Portanto, o problema é conseguirmos todos compreender que a atuação do governo é como um corpo. E essa articulação institucional, onde os diferentes organismos atuam sobre o mesmo espaço de forma coordenada, facilita a execução das obras e dos projetos que são desenvolvidos. Há alguns setores onde isto é mesmo fundamental. Refiro-me, por exemplo, às obras públicas, refiro-me, por exemplo, à energia e águas, onde é fundamental que essa articulação ocorra de forma sustentada, e nós não temos tido nenhuma dificuldade de harmonização. Por exemplo, nós temos grupos de trabalho para agilizar a tomada de decisões, evitando que possamos seguir burocracias de remissão de cartas para diferentes setores, para atuarmos, por exemplo, sobre uma situação emergencial ou que se impõe necessária de ser corrigida. Portanto, e isto, nós, enquanto Governo Provincial e os setores centrais, temos diferentes soluções e que têm surtido efeito, no nosso caso, de forma concreta, para que possamos mais facilmente ver as coisas acontecer. O Sr. Governador já referiu que não gosta muito de se referir ao passado, mas aparentemente tem aqui uma varinha mágica, porque de resto alguns dos seus antecessores, uma das questões por que sempre se debateram foi precisamente esta, a dificuldade de articulação com os órgãos centrais, as interferências, mas eu já percebi que o Sr. Governador já referiu aqui há bocado que não gosta de falar do passado, mas aparentemente tem uma varinha mágica porque está a conseguir fazer aquilo que os outros aparentemente não conseguiam fazer. As pessoas fazem também as instituições, como deve compreender. Se eventualmente o Mulaza aqui hoje, enquanto diretor, tem uma aceitação ao nível dos quadros da instituição, aqui da rádio, porque tem características pessoais que também contribuem para essa harmonização de um melhor ambiente de trabalho. Provavelmente, se trocarmos aqui de diretor, já poderemos, cada um de nós, começar a sentir diferenças do comportamento, porque nós somos diferentes. E naturalmente, nós privilegiamos, como disse, a articulação, o diálogo com as diferentes instituições, a nossa proatividade em abordar de forma diligente os colegas, também ajuda a acelerar a materialização daquelas que são as nossas inquietações. Claro que muitas vezes, como disse, não temos tempo para esperar que esta resolução venha do Governo Central ou da entidade central, e nós temos que intervir. E como estamos coordenados,
Depois fazemos a compensação e o importante é que temos um foco nos resultados. E este foco nos resultados nos permite assegurar que os objetivos traçados terão um alcance desejado na base de uma verdadeira articulação que é preciso manter e a nossa disponibilidade de olhar para os problemas com a perspectiva de podermos resolvê-los o mais rápido possível. O Sr. Governador insiste na questão da articulação, mas permita-me dar-lhe um exemplo muito simples de uma denúncia que nos chegou há relativamente pouco tempo, que os nossos órgãos têm tratado. A nível do PIM, por exemplo, há uma escola que foi construída naquela zona da Luanda Sul, nas proximidades do condomínio da polícia. Foi aí construída uma escola no âmbito do PIM, só que foi construída a escola num terreno de proprietários que neste momento estão a viver dentro da escola, como se fosse habitação própria. Ou seja, o governo foi construir uma escola num espaço que possivelmente não era seu e os proprietários do espaço decidiram habitar na escola. O seu governador tem registros, de situações desta natureza? Olha, está-me a colocar uma situação que eu não tenho conhecimento. Portanto, certamente a vossa denúncia irá ajudar-nos a compreender melhor o que se passa, qual é a razão desta ocorrência em concreto e podermos ter, com mais dados, subsídios suficientes para podermos falar sobre ele. Mas, na verdade, nós temos a possibilidade de acontecerem eventos dessa natureza, considerando que provavelmente não terão feito as avaliações prévias necessárias para a execução de uma obra com esta dimensão. Portanto, mas, como disse, não conheço o assunto em concreto e vamos avaliar ao nível da equipa que coordena a condução dos projetos do PIM em Luanda para podermos ter mais elementos e podermos também acompanhar e identificar uma solução em concreto para este caso. Mas talvez o Sr. Governador saiba, ou pelo menos tenha conhecimento, porque é um tema muito recorrente na mídia, a questão da invasão de terrenos. Eu pergunto como é que o governador, porque é um fenómeno efetivamente que é reconhecido por quase todos, se há uma nova abordagem do governador Manuel Homem para essa questão. Não que seja uma nova abordagem. Os instrumentos existem e o que nós estamos a fazer é colocá-los em prática, privilegiando, como disse, a articulação das instituições que devem intervir na problemática relacionada com a gestão dos terrenos e a tramitação documental que envolve a atribuição de um terreno. E, naturalmente, nós temos território da província de Luanda onde a incidência de conflitos nos terrenos é maior. Refiro-me aos municípios de Cacoaco, Viana, Icolibengo, Belas e Italatona, onde esta incidência é maior. E o que nós estamos neste momento a fazer é a finalização da operação de um posto de comando unificado que está a ser finalizado no distrito do Zango e que irá permitir que os órgãos, diferentes órgãos como a PGR, os tribunais, os órgãos de polícia, a fiscalização e as administrações municipais possam, naquele espaço, terem os representantes destas instituições e pudermos acompanhar os conflitos com uma maior articulação. É fundamental que isso aconteça. Existem também muitos oportunismos nesta temática dos terrenos.
a falsificação de documentos é muito alta e a probabilidade de acontecerem erros ao nível das instituições também é alta, considerando alguma perfeição que muitas vezes ocorre na falsificação de documentos de legalização e titularidade dos terrenos. Há também uma temática que tem a ver com o modo como, ao longo de muitos anos, nós lidamos com a problemática dos terrenos. Como sabe, a lei de terras define a propriedade do terreno e o que acontece muitas vezes é que cidadãos de forma isolada arrogam-se no direito de serem proprietários de um determinado espaço porque há muitos anos era uma lavra da avó que depois passou para a sobrinha, mas que efetivamente não existe titularidade e em muitos casos nem se consegue provar que aquele espaço havia sido a lavra dos parentes que reclamam. E estas situações em que o SOBA também quer fazer divisão de loteamentos de terrenos, quer passar documentos para atribuir terrenos quando as entidades públicas que devem tratar destas matérias são claramente conhecidas, as administrações municipais e também os governos provinciais e o Ministério que tenham competências para realizar este tipo de ações. O governo já teve de ceder, por exemplo, a situações em que determinadas áreas tenham sido invadidas e depois infraestruturadas e com projetos e já se terá lidado com um caso desta natureza, Sr. Governador, em que uma determinada área que não era suposto ser ocupada foi entretanto ocupada e, aliás, eu faço também, já agora junto aqui o tema do nascimento dos bairros, não é? Muitas vezes vemos os bairros a nascerem do dia para a noite, depois aparece a autoridade, pronto, para destruir tudo quanto estiver aí erguido e a questão que se coloca sempre é, mas onde é que esteve a autoridade quando os projetos começaram a ser erguidos, não é? Nós todos podemos ter parte de culpa nestes processos, mas a forma como devemos olhar para esta temática tem um histórico que não pode ficar dissociado. O contexto da evolução da província de Luanda nunca deixou de permitir que ela tivesse um plano de urbanização. Luanda tem um plano de urbanização, um plano diretor e também neste plano diretor estão definidas as zonas de reserva fundiária que a província devia ter. E, olhando para o contexto histórico, há um período da nossa história a nível da província em que a ocupação das famílias para a província de Luanda foi crescente. E neste período, a preocupação do Estado, certamente, era garantir que as famílias e todos aqueles que viessem para Luanda tivessem condições para poder ficar aqui, porque era um dos locais do país onde tínhamos mais segurança, onde tinha maiores condições a nível de infraestruturas para que as pessoas pudessem estar. E isto acelerou o crescimento da província de Luanda e privilegiou que pudéssemos ter a ocupação de forma desregrada até daqueles perímetros em que eram as reservas fundiárias da província de Luanda. E isto criou um conjunto de inconformidades que, a dada altura, transferiu para a atuação do Estado a necessidade de reorganizar-se
para podermos colocar, não digo um fim, mas um maior controlo sobre a gestão do território a nível da província. Este aqui é um grande desafio e é o desafio que nós hoje temos vindo a trabalhar com as instituições ao nível da província, de maneira a que possamos organizar a atividade da gestão dos terrenos por via dos planos diretores, mas também corrigir inconformidades que ao longo de muitos anos nós fomos assistindo na província de Luanda. Eu ainda me mantenho na questão dos terrenos, Sr. Governador. Há uma preocupação que tem sido levantada, também já li algures na imprensa, de um certo conflito que existe entre a empresa de gestão de terrenos infraestruturados e, eventualmente, algumas administrações municipais. E outra vez entramos aqui na questão das competências. Eu tenho informação de que muitas vezes esta empresa tem alguma dificuldade em intervir no espaço das suas competências porque algumas administrações municipais entendem que os terrenos infraestruturados devem ser da responsabilidade, a gestão no caso, das administrações municipais. Eu pergunto, não sei se o Sr. Governador tem conhecimento de conflitos que existem a este nível. Eu poderia dar um exemplo que eu tenho conhecimento, que me foi relatado, por exemplo, na centralidade do Quilamba, onde a empresa vendeu um espaço ao empresário, estava a montar um supermercado, depois houve uma mudança de administração e o novo administrador foi destruir o espaço que estava a ser construído. Houve inclusivamente um processo judicial que foi ganho pelo queixoso, no caso. Eu pergunto se o Sr. Governador tem conhecimento desses factos e se existe alguma abordagem, alguma solução, alguma concertação a este nível com as administrações municipais e a EGTI. Efetivamente, nós, ao nível da província de Luanda, encontramos a existência de algumas entidades que foram constituídas e que faziam gestão de terrenos infraestruturados ou não. E no âmbito do programa de reformas que o Estado tem vindo a implementar, temos vindo também a tratar destes temas com vista a harmonizar a descentralização da atuação do poder local. E este tema relacionado com a EGTI e a sua atuação nos diferentes territórios é um tema que nós, o Governo Provincial de Luanda e o Ministério, temos estado a abordar para encontrarmos os melhores caminhos para podermos evitar muitos dos constrangimentos que temos assistido na província de Luanda. Portanto, este diálogo é um diálogo permanente. Nós temos, nesse momento, estamos a trabalhar com o Ministério no sentido de encontrarmos uma solução para esta situação em concreto. Há bocado falávamos sobre a questão, o Sr. Governador fez uma leitura histórica do êxodo populacional, não é? As questões históricas que trouxeram as pessoas para Luanda e que foram construindo em zonas difíceis. O Sr. Governador diz que esse é um dos desafios que se colocam. Eu pergunto se este desafio, do ponto de vista da execução das tarefas, poderá passar em alguma circunstância por demolir eventualmente alguns bairros que possam estar já erguidos, porque permita-me recordar a explicação que o Sr. Governador dá, ou a leitura histórica que faz, parece-me ligeiramente diferente, por exemplo, do entendimento que o Ministro do Interior tem. Nós ainda há pouco tempo, relativamente pouco tempo, alguns meses, tivemos uma conferência de imprensa em que o Sr. Ministro do Interior responsabilizava as pessoas por construírem as zonas de passagem de água e etc., sem
pelo menos esse entendimento histórico a que o senhor governador se está a referir agora. Por isso é que eu lhe pergunto, esta nova filosofia, já disse que não é nova, mas o projeto que tem para esta matéria é de passar por destruir as casas que estão, por exemplo, nas linhas de água? Mulas, aqui devemos olhar para as questões concretas que as populações vivem. Nós, no contexto da abordagem sobre a demolição de residências nos cursos d'água, nos caminhos naturais d'água, coloca-se como uma necessidade de salvaguardar a vida dessas famílias. E todos nós temos acompanhado, na época chuvosa, os estragos que muitas vezes são causados por causa destas habitações que estão construídas sobre as linhas d'água. E avaliando caso a caso, sempre que entendemos que tecnicamente parte ou residências colocam a situação de uma determinada região em risco, portanto, acionamos os mecanismos que nos estão à disposição para reassentar estas famílias que acabam por ocupar as linhas d'água, para protegê-las em primeiro lugar, mas também para permitir uma melhor drenagem das águas ao nível da província de Luanda. Este é um daqueles objetivos que nós temos enquanto Governo Provincial de Luanda, porque a macrodrenagem da província de Luanda está ela também dependente da qualidade ou da quantidade de habitações que estão construídas no percurso de onde devemos passar a construir estas valas. E naturalmente nós, tão logo tenhamos condições para implementar a construção das valas de drenagem, iremos abordar certamente situações dessa natureza em que teremos a necessidade de remover famílias para garantir que possamos desenvolver essas infraestruturas fundamentais para uma província que hoje tem perto de 10 milhões de habitantes. O que me está a dizer, quando houver condições, portanto não se compromete aqui com prazos fixos, o nosso cacimbo são praticamente 3 meses e qualquer coisa, daqui a bocado temos outra vez as chuvas, portanto não pode haver aqui garantias de que na próxima época chuvosa venhamos a ter uma Luanda relativamente diferente. Portanto, estas famílias que se encontram nestas zonas continuarão a correr os mesmos riscos que têm corrido até hoje. O que nós estamos a fazer, e este ano já estamos a fazê-lo, na época chuvosa passada, é assegurar que as linhas d'água onde não temos nenhuma obstrução possam ter as manutenções asseguradas. E a limpeza que é necessário garantir sobre as valas de drenagem, nós temos feito com o objetivo de facilitar cada vez mais um escoamento das águas pluviais que, por força das chuvas, têm que correr nestes canais. E essa manutenção está a ser feita neste período de cacimbo. Nós, logo no início da época do cacimbo, orientamos as administrações municipais e as equipas do governo provincial para darem início a um plano de manutenção das valetas, das valas, de todos os caminhos naturais da água que nós temos na província, para garantir que
possamos receber melhor, em melhores condições, a próxima época chuvosa. Ainda não é o ideal. O ideal mesmo era, em muitos casos, construirmos as valas de drenagem onde são necessárias, mas estes projetos também estão direcionados, estão dimensionados, estão quantificados, projetados. Neste momento temos estado a identificar soluções de financiamento para priorizarmos a macrodrenagem da província de Luanda, que certamente trará uma melhor qualidade de vida de vários munícipes, de vários bairros de Luanda, bem como também a interligação das bacias que existem ao longo da província, que muitas delas carecem de este investimento para que elas possam continuar a prestar uma maior qualidade do serviço que se impõe. Há outras soluções aparentemente mais estruturais, e eu digo aparentemente porque não sou especialista, nem compreendo a fundo, nem tão perto estas matérias, mas há alternativas aparentemente estruturais que têm sido apresentadas, como é o caso do famoso projeto Rio Luanda, que certamente o Sr. Governador já ouviu falar sobre este projeto, e pergunto-lhe até se eventualmente não terá sido ainda abordado a propósito. Nunca fui abordado a propósito. Tenho ouvido falar na imprensa, mas ao nível do governo provincial de Luanda, nunca ninguém nos abordou para apresentar o projeto que fez referência. Mas é um projeto que consideraria caso se lhe fosse colocado em cima da mesa? É qualquer coisa que poderia a avaliação técnica, considerar? a avaliação técnica é que determina se podemos ou não considerar um determinado projeto. Como digo, nunca tive acesso ao projeto, não posso fazer considerações, ainda mais considerações técnicas, que, como sabe, carecem de tempo, estudos, para que possamos compreender melhor aquilo que é a perspectiva que se tem com esse projeto. O Sr. Governador foi morar, passo o termo, alguns dias no bairro Paraíso, no quadro de uma política que chama de proximidade. A pergunta que eu faço é, Sr. Governador, nós temos muitos paraísos em Luanda. Aquilo foi mais uma espécie de um sinal político para que as administrações se mexam, ou o Sr. Governador tem um plano de ir residindo, morando, digamos, temporariamente nos milhões de paraísos que temos em Luanda, passa aqui a expressão? Portanto, o Paraíso é um bairro característico, e que durante muito tempo teve um realce ao nível da província de Luanda, sobretudo por causa do índice de criminalidade que acontecia naquele distrito. E o que nós fizemos foi ir primeiro constatar as preocupações dos munícipes dos Molevos de Baixo, para podermos continuar a equacionar ações concretas que preocupam aquelas populações. Dizer que a administração municipal de Cacoaco tem estado já a implementar algumas infraestruturas no bairro Paraíso, e esta visita permitiu dar esse reforço para que outras ações que preocupam as populações no bairro Paraíso pudessem também entrar nas prioridades do governo provincial. Mas eu pergunto-lhe, Sr. Governador, mas esta prática, este procedimento de governação é efetivamente sustentável? E eu vou fazer isto fazendo uma comparação também a qualquer coisa que nós temos visto mais ao nível central. É muito comum quando o Presidente da República, por exemplo, se desloca para determinada província,
ouvirmos até dos governantes locais frases como agora que o Presidente da República veio, vamos ter condições para resolver, agora que o Presidente veio, ou seja, mas é efetivamente isto, as coisas têm de acontecer quando o Presidente vai ou quando o Governador se desloca. Há aqui um problema de modelo de governação, Sr. Governador. Eu estaria já numa situação muito complicada, muito delicada. O Presidente da República mora aqui. Portanto, nós estaríamos já numa situação, enquanto governo provincial, mais delicada, não é? Eu penso que as administrações, no nosso caso, as administrações municipais, estão a executar aquelas que são aqueles que são os planos que têm. E nós fazemos uma ação de acompanhamento e promoção, nem que seja para reorientar e orientar aqueles que são os melhores caminhos para a prossecução dos objetivos que estão em curso. Não é que o facto do governador estar no município irá inverter ou irá acelerar a finalização de um determinado projeto. Mas compreenda que a presença do governador numa determinada localidade impulsiona porque acaba por ser também um primeiro fiscal. E um fiscal que, de certa forma, acaba por pressionar a ação da governação naquela circunscrição. Então, o Sr. Governador vai mesmo ter de passar por quase todos os paraísos de Luanda, então? Eu tenho feito um acompanhamento a diferentes localidades de Luanda. Portanto, eu já fui ao bairro Rasta, por exemplo. Tive mais de uma vez no bairro Rasta, já tive 2 vezes no bairro dos Rastas. Nós não fomos só aos Molevos de Baixo, como estamos a fazer referência ao Paraíso. Nós já tivemos no bairro Mayombe, também no município de Cacoaco. Portanto, nós já tivemos em vários outros bairros da província de Luanda. E esta ação irá continuar porque o nosso trabalho de proximidade, de estar perto dos problemas, de acompanhar efetivamente as preocupações que os cidadãos têm, faz parte do nosso modelo de trabalho. Muitas vezes os munícipes, no contacto que temos por via das plataformas digitais ou outra forma de contacto, nos colocam preocupações que julgamos que devemos prestar atenção e vamos a essas localidades. Portanto, não é nada que considero um plano para efetivação de visitas concretas aos determinados bairros. Não. Nós temos uma governação que deverá incidir-se em toda a província. Como deve saber, nós tivemos, por exemplo, no município da Quissama, estivemos a visitar a comuna de Embaxio, portanto, numa região, num contexto diferente daquilo que habitualmente podíamos constatar mais no casco urbano. Portanto, a nossa governação tem se pautado num modelo de proximidade efetiva com os cidadãos e daí também poder contar muitas vezes com as contribuições de muitos munícipes que têm permitido realizar melhor a nossa atividade governativa. Ouvintes da Rádio Essencial, estamos a sensivelmente 11 minutos do fim desta entrevista. O tempo, de facto, corre. Quero lembrar que estamos a emitir na 96.1 a Rádio Essencial, a Rádio de Palavra, e também que nos pode acompanhar pela página oficial da rádio, a Rádio Essencial, refiro uma página do Facebook, e pelo site www.radioessencial.co.au. Senhor Governador, eu gostava de ter muito mais tempo porque tenho muitos temas aqui
que seguramente, infelizmente, não vou poder questionar. Eu vou fazer algumas perguntas sobre a sua atividade político-partidária, tentar ser mais telegráfico. mas vou fazer-lhe só mais uma questão sobre a questão da governação. O tema do lixo, Sr. Governador. O Sr. Governador estimou os custos à volta de 5 milhões de dólares, qualquer coisa que eu li, os custos mensais. Tenho ideia, e corrija-me se houver aqui algum equívoco da minha parte, tenho ideia de que o modelo de recolha de lixo foi redefinido em 2021 pela então Governadora Joana Lina e foi desconcentrado, digamos, para os municípios. Como é que isto está a funcionar na prática? Como é que se gastam esses 5 milhões de dólares, Sr. Governador? Portanto, os municípios têm no seu orçamento recursos para poderem garantir o trabalho de limpeza urbana dos seus territórios. Hoje não é o governo provincial que contrata o serviço de limpeza urbana. Hoje são as administrações municipais que têm diretamente os contratos com os operadores. No caso, o concurso que foi realizado, a empresa Elisal é a que ganhou em 7 dos 9 municípios, 7 dos 9 municípios da província, 7, 8, salvo a memória. E não há uma interferência direta do governo provincial. O que nós fazemos é, por via do nosso Gabinete Provincial do Ambiente, fiscalizar a atividade que é exercida pelas empresas ao nível do programa de limpeza e saneamento da província de Luanda. Sr. Governador, vai falar agora na qualidade de primeiro secretário provincial do MPLA em Luanda. A UNITA teve mais de 60% dos votos em 2022. É seguramente também um dos seus principais desafios enquanto primeiro secretário a recuperar, até porque continuam a dizer que Luanda continua a ser o bastião do MPLA, apesar da derrota copiosa que sofreu em 2022. Que estratégia que tem para recuperar Luanda como o seu bastião em termos numéricos, não em termos teóricos, em termos numéricos? O treinador de equipa dificilmente revela a estratégia que vai usar para um determinado jogo. Nós estamos a trabalhar e do ponto de vista daquilo que é a nossa obrigação ao nível da província de Luanda, as nossas estruturas do partido estão a fazer um trabalho de reapreciação dos nossos comitês na base. Estamos a falar com os nossos militantes, estamos a criar programas de aproximação à atividade militante dos nossos camaradas, e estas ações têm permitido também conhecer, por via desse diagnóstico, aquelas que são as necessidades, os grandes constrangimentos que, ao nível da província, ao nível dos nossos CAPs, temos, e melhorar a nossa articulação na base. Mas deixa-me perguntar-lhe o seguinte, senhor primeiro secretário, agora, neste caso, permita-me fazer essa descrição. Nós estamos a passar por uma situação económica difícil, temos o câmbio a descarrilar, temos os preços a subir, temos armazéns que fazem girar uma certa economia temporariamente fechados, temos um grito de socorro generalizado de que as pessoas efetivamente estão a passar fome. Sr. Governador, os últimos dados que eu tenho, por exemplo, de desemprego em Angola, ou do emprego, cerca de 80,5%, pelo menos no último trimestre de 2022, era o emprego informal. É este emprego informal que está a ser supostamente atacado, e eu ponho aqui as aspas de forma propositada, com todo este quadro que atinge, de facto, diretamente a vida deste cidadão, especialmente com mais dificuldades. Como é que pode efetivamente mobilizar a população, apesar de não querer revelar a estratégia enquanto treinador?
Não, há aqui fatores que são públicos de um trabalho que o governo do MPLA tem vindo a desenvolver com vista a estabilizar a situação macroeconômica do nosso país. Estamos a atravessar um período não tão bom, mas isto não nos inibe de mantermos toda uma estratégia com o objetivo de cada vez mais estarmos focados em criar condições para que os nossos cidadãos possam continuar a ter um acesso melhor aos serviços de saúde, aos serviços sociais, e possamos também melhorar a qualidade do trabalho exercido pelas empresas e, com isso, podermos gerar maiores possibilidades de empregabilidade ao nível do De nosso que país. reformas concretas é que o seu partido precisa, Sr. Primeiro Secretário? Está a referir-se a reformas do partido? Do partido. Portanto, o nosso partido tem uma direção. E a nossa direção... Mas tem uma opinião sobre a reformas nossa direção concretas central de que do o partido partido, precisa? a nossa O senhor é direção membro do Bureau partido, Político? a nossa direção do partido está a conduzir os destinos do partido, entendendo que é o caminho certo que o partido está a seguir. O partido não precisa de reformas nenhumas. Os caminhos de orientação política são definidos em função daquela que é a estratégia que o partido está a seguir. Portanto, nós entendemos que o MPLA adapta-se aos ciclos de mudança que a sociedade está a enfrentar. Nós hoje estamos a criar cada vez mais condições para termos um partido mais dialogante, mais próximo da sociedade, e estas ações estão a ser desenvolvidas para permitir que efetivamente o nosso partido esteja adaptado a este ciclo de transformação social que estamos a viver. Como disse, infelizmente, muitas questões vão ficar por questionar. Eu vou esperar ter uma eventual próxima oportunidade para falar com o Sr. Governador. Eu sei que quando sai de casa para o serviço e vice-versa, não liga os sirenes da viatura. E também soube que removeu o tapete vermelho que estava aí no governo provincial, que era de passagem exclusiva do governador. O que é que estes dois factos dizem a seu respeito? Qual é a mensagem que quer passar com isso? A mensagem não é nenhuma mensagem concreta. Nós temos que perceber que nós, nas funções, as funções não podem substituir-nos de sermos os humanos que devemos ser. E o nosso foco tem sido conseguir passar a mensagem de que acima daquele que governa está um ser humano, que deve saber respeitar e privilegiar a convivência social que melhor adapta-se para uma sociedade que precisa. Sr. Governador, chegamos então ao fim da nossa entrevista. Eu reitero os agradecimentos por ter aceitado o nosso convite, ouvintes da Rádio Essencial. Chegamos então ao fim da entrevista com o Governador Provincial de Luanda, Manuel Homem, que estivemos aqui a discutir vários assuntos sobre a governação que está sob sua responsabilidade. Resta-nos agradecer a sua audiência. Sr. Governador, mais uma vez, muito obrigado. Esperamos